sétimo ano, a gente vai corrigir a atividade representação de números inteiros numa reta numérica, não é isso? A gente trabalhou essas questões simples que é para só colocar os números inteiros, eles podem ser positivo ou negativo na reta, tá? O exercício que eu passei para você foi esse aqui, ó, né? O primeiro é assim: observe na reta e responda as questões. Aí eu tenho uma reta, essa reta tem o zero à minha direita, positivo à minha esquerda, negativo, e eu tenho os pontos A, B, C, D e E, certo? A primeira pergunta ela é bem simples, ela tá falando assim, ó: qual número corresponde ao ponto B? Se eu vier no ponto B, qual é o número que corresponde? Menos 1. Ó, a resposta aqui, ó, menos 1. É B, certo? Qual é o ponto correspondente ao número menos 4? Menos 4 na reta, qual é o número que eu tenho? A letra, o ponto vai ser a letra A, certo? C. Qual é o ponto correspondente ao número mais 5? Eu venho para mais 5 aqui, ó. Mais 5 vai ser a letra D, certo? Vamos para D. Qual é o ponto correspondente a mais 2? Se eu vier para mais 2, vai ser a minha letra C, certo? E, por último, o ponto E corresponde a que número? O ponto E lá no fim da reta vai ser o número 6. A gente sabe que esses números inteiros, tanto positivo como negativo, eles são infinitos, tá? Essa retazinha aqui foi só para a gente responder essa atividade. 2 é assim: desenhe uma reta para representar os números inteiros e depois localize nelas os pontos. A reta poderia ser igual a essa reta aqui, ó. Tá vendo? Você ia colocar apenas os números. Aí ele queria que eu botasse a sequência assim, ó. A corresponde a menos 3, C corresponde a menos 5, B corresponde a mais 5 e D corresponde a 0. Então essa minha reta ela tinha que ser até 5. Tanto de 0 a menos 5, como de 0 a mais 5. Certo? Essa reta que eu tinha aqui era 6, essa 5. Aí a resposta está aqui, ó. Certo? Eu fiz a reta. Nessa reta eu vou botar o 0. O 0 é para corresponder a que letra? 0, D, que representa D, que corresponde a 0. Então o 0 vai ficar aqui, ó. Tá bom? Aí vai ser 1, 2, 3, 4 e 5. Aí ele colocou até 6 aqui, mas até 5 tava bom. E a minha esquerda, que é negativo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e menos 5, ele colocou em menos 6. Aí ele colocar A corresponde a quem? A corresponde a menos 3 na reta. Vamos lá. C corresponde a menos 5 na reta, certo? B corresponde a mais 5, lá do outro lado da reta, ó. B corresponde a mais 5, certo? E D, que foi o que eu disse a você primeiro, corresponde a 0. Essa é a 2, tá? A 3 é assim, ó. Trace uma reta numérica e represente nela os números inteiros maiores ou igual a menos 2 e menores que 5. Então ele quer uma reta que ele vá de menos 2 e menores que 5. Então a reta vai ser menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Tá? Eles são maiores que menos 2 e menores que 5. Tranquilo? Vamos lá para 4. Ó. Um ponto é deslocado a partir do 0. 6 unidades sobre uma reta numérica no sentido positivo. E em seguida 10 unidades no sentido negativo. Determine o número inteiro correspondente ao ponto após esse processo. No caso, vai ser menos 4. A gente tem que absorver bem a pergunta, tá? 5. Olha. Em um dia de muito frio na cidade de São Joaquim, a temperatura esteve entre menos 1 grau Celsius. À noite ela chegou a menos 6 graus Celsius. Do dia para a noite, a temperatura diminuiu quantos graus? Se estava em menos 1 e foi para menos 6, menos 1. Eu vou menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. A temperatura diminuiu quantos graus Celsius? 5 graus Celsius. Tranquilo? E essa outra atividade que eu pedi para vocês aqui foi falando sobre... A gente deu uma explanaçãozinha na aula, né? O módulo de um número inteiro, certo? E os números opostos ou simétricos. Resumindo, módulo de um número inteiro são a distância que o número percorre de 0 a qualquer unidade. 4, 5, isso aqui vai ser unidade, tá? Isso aqui é o módulo de um número inteiro. Essa questão,
certo? Pode ser tanto para negativo como para positivo. Isso aqui vai ser a distância que é percorrido, o valor que está me pedindo. Eu tenho um exemplo aqui de 4 unidades e aqui de 6 unidades. Já no caso dos números opostos ou simétricos, simetria vai ser a distância percorrida de um para o outro, que vai ter que ser igual. Nesse exemplo dessa reta aqui, ele veio de 0 a menos 4 e de 0 a mais 4. Isso aqui é chamado de simétricos, certo? Números opostos ou simétricos. Oposto é mais simples, mas tanto um dos dois vai estar certo. Poderia ser 1 menos 1 e mais 1. Poderia ser menos 3 e mais 3. Também seria uma simetria. Tranquilo? Aí eu vim lá para a atividade. A atividadezinha bem simples de fazer, olha. Não tem nem explanação para ela porque é muito fácil. Determine o oposto de menos 6 mais 6. O oposto é o contrário. Se eu tenho negativo, vou estar positivo. O oposto de 100, toda vez que o número vem sem sinal, ele é positivo. Então o oposto de 100 é menos 100. O oposto de menos 7, mais 7. O oposto de 8, menos 8. Certo? Escreva no caderno o valor absoluto do número. O valor absoluto, sem sinal. Mais 13, 13. Mais 50, só 50. Menos 21, 21. Menos 116, 116. Isso é o valor absoluto. Sem especificar se está positivo ou negativo. Tranquilo? Olha. 3. Determine. Né? Se ele está entre parênteses negativo, ele passa positivo. E se ele está positivo, permanece. Um exemplo, menos 16, 16. Menos 20, 20. Mais 35, permanece positivo, só que está sem o sinal. Menos 1 fica 1. 0 é 0. Menos 14 é 14. Mais 239 fica 239 sem sinal. Ficam todos no caso positivo. Menos 524 fica 524 sem sinal. Certo? Vamos lá para a questão 4. Olha. A questão 4 é assim. Responda as questões.